Prontos para começar o nosso debate. Estamos na sala com Luiz Lapo, Guilherme Teixeira e André Salem. Aguardar só mais uns minutinhos para o pessoal migrar do palco principal para cá. O André chegou também, acho que podemos começar. Bom, pessoal, boa tarde, bem-vindos à sala Fintechs ESG. Temos muita coisa para debater, o pessoal aqui super referência no assunto, então já vamos começar aqui para a gente não perder muito tempo. Hoje nós temos aqui na sala com a gente, vou fazer uma rápida apresentação dos participantes, o André Salem, da empresa Blockforce. O André Salem, ele é cofundador e CEO da Blockforce, que é uma fábrica de produtos digitais baseados em blockchain, focados em inovação social, primeira B Corp Latam de blockchain. Antes, o André atuava na área de pesquisa em blockchain do IBM Research Lab e como desenvolvedor de negócios em blockchain na IBM Brasil. E é também advisor e mentor de startups e cursos no segmento. Temos também o Guilherme Teixeira da Citaui. O Guilherme é gerente de finanças sustentáveis da Citaui, Finanças do Bem, onde atua desde 2014. Ele lidera projetos de consultoria relacionados à gestão de risco e oportunidades ESG e estratégias de investimento de impacto junto a instituições de diferentes segmentos do setor financeiro. Foi eleito um dos 10 melhores analistas socioambientais para investidores no ranking da Independent Research on Responsible Investment em 2017. E, por fim, é engenheiro de produção pela UFRJ e mestre em sustentabilidade pela FGV. Temos também o Luiz Eduardo Rebolo Lapo, da empresa Thrive. O Luiz é formado em engenharia agrícola pela Unicamp, atua com gestão de riscos desde 2008, adquiriu experiência em empresas de consultoria, bancos e revendas de insumos agrícolas. Atualmente, o Luiz é diretor de riscos da Thrive Finance, uma fintech que está revolucionando a forma de se financiar a agricultura. Bom, pessoal, então já vamos começar aqui com pergunta, né? Para a gente abrir o tema, eu queria primeiro dirigir uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, boa tarde, bem-vindo. Será que você consegue nos ajudar com uma visão geral, né, do que é conhecido como Green Finance hoje? Como que a Citaui ajuda as empresas e as startups a entrarem nesse mercado? Perfeito, vou tentar aqui. Bom, primeiro, boa tarde aí a todas e todos, prazer estar com vocês aqui, talvez, enfim, com certeza vou aprender bastante de blockchain, né, pelo que nossos colegas aqui têm para conversar. Espero contribuir aqui também com essa percepção sobre Green Finance. Agradeço aí a AB Fintech pelo convite. Bom, entrando aqui no tema, né, o conceito de Green Finance, ele se origina num conceito de Green Economy, economia verde, que foi cunhado lá pela ONU, pela iniciativa de meio ambiente da ONU, para se referir a atividades econômicas que têm alguma contribuição para a agenda de sustentabilidade. Só que aí o importante aqui destacar é que o green, né, a economia verde, não é só para questões ambientais. Então, na definição de economia verde, a ONU reconhece atividades econômicas que podem contribuir para o bem-estar social, para uma economia inclusiva, para o impacto socioambiental positivo, né? Isso inclui o uso eficiente de recursos naturais, mas também, como eu falei, tudo relacionado ao social, né? E daí que vem esse conceito derivado disso, de Green Finance, de uma finança verde, de uma finança sustentável, que mobilize capital para esse impacto socioambiental positivo. Né? Então, falando até conectando com a Citaui, né? Para quem não conhece, a Citaui é uma organização que trabalha desde 2008 nessa interseção entre sustentabilidade e finanças. A nossa missão é mobilizar capital para impacto socioambiental positivo. Então, está bem conectado aí com essa definição de economia verde, de finanças verdes. E a Citaui atua nesse âmbito de finanças verdes, atua de 3 formas. Né? Tem uma forma pela qual a Citaui atua desenvolvendo mecanismos financeiros inovadores que conectam organizações com ou sem fins lucrativos que demandam recursos e aquelas instituições e pessoas que buscam direcionar recursos para projetos com impacto socioambiental positivo. Então, tem uma frente que está no âmbito ali do que a gente chama de programa de finanças sociais, e a gente tem um outro programa que é o de finanças sustentáveis, no qual a Citaui assessora
instituições financeiras, empresas, é o programa no qual eu trabalho, liderando projetos de consultoria, e nesse aspecto a gente trabalha de duas formas, tanto apoiando o desenvolvimento de produtos verdes, então fundos de impacto, fundos verdes, mecanismos de crédito verde, e também avaliando de maneira independente empresas e instrumentos financeiros verdes e sustentáveis. Então, no painel de abertura, se falou um pouco de ratings ESG, então a Citaú tem ratings ESG sobre grandes companhias e também avalia os green bonds, social bonds, sustainability bonds, e também fundos, né, os green funds, sustainable funds, que buscam aí direcionar recursos prioritariamente ou exclusivamente para impacto socioambiental positivo, né? E aí, para ajudar talvez a materializar um pouco, a gente tem no Brasil exemplos claros, né, de instituições financeiras que estão aproveitando essa agenda, de fintechs que estão aproveitando essa agenda, né? Então, recentemente a gente teve casos teve a Solfácil, por exemplo, que é uma fintech que provê crédito para energia solar, que fez uma captação de recurso para poder direcionar esse crédito para projetos com impacto ambiental. E aí eles fizeram isso num modelo de um green bond e recebeu a avaliação independente da Citaú falando que era de fato green, né? Então, nessa agenda também a Citaú vem trabalhando há bastante tempo, trazendo esse tema para o Brasil. Então, todas essas práticas que eu comentei no final, elas ajudam a materializar o que é o Green Finance em termos práticos. Acho que o termo prático aqui ajuda todo mundo a entender melhor. Perfeito, Guilherme, obrigada. E agora eu queria chamar o Luiz para a gente falar um tema que às vezes é um pouco polêmico, né? Mas hoje o agro é um dos setores, né? Se não o mais, o setor que tem mais potencial para realizar operações verdes e com critérios ESG. Luiz, como que a Thrive atua nesse mercado? Como que vocês veem esse potencial que nós temos? Bom dia primeiro a todos. Excelente pergunta, Mariana, porque realmente a gente vê muito potencial, né, nesse setor. E a Thrive, como você comentou no início, né, nós somos uma fintech e a gente viabiliza aí uma série de financiamentos para o setor, tanto para produtores quanto para a cadeia do setor agrícola, né. E essas operações ESG, antes de mais nada, eu sempre gosto de dizer que a gente sempre fala que elas são operações de crédito, né? Em primeiro lugar, é uma operação de crédito, tem que ser bem feita, tem que ter todo o rigor, enfim, e depois você vem com as adicionalidades, que é o tema ESG propriamente dito, né? E uma outra coisa que eu sempre gosto de comentar é que o modelo, né, a matriz de financiamento do agronegócio brasileiro está mudando. A gente precisa, né, cada vez mais trazer recursos privados, principalmente recursos privados do exterior, né, é muito dinheiro mesmo que a gente precisa trazer. Infelizmente, o nosso agronegócio ele é bastante injustiçado, né? A gente tem as leis mais rigorosas do ponto de vista ambiental, temos as leis também mais rigorosas do ponto de vista social, né? E ainda assim a gente é bastante injustiçado. Então, esse tema ESG, quando você fala em acessar recursos privados, né? Não estou nem falando de fundos de impacto aqui, nem nada disso. O recurso tradicional mesmo, você ter essas certificações, né? E ter que andar ali, dar um passo a mais. Para provar, né, para os investidores que aquela operação é segura, né, que aquele dinheiro não vai ser utilizado para desmatar áreas ilegais ou para enfim, utilizar trabalhadores ali em situações degradantes, assim por diante, esse primeiro passo é importante, né. As vantagens que eu vejo aqui do tema ESG hoje, ainda é uma coisa que gera um diferencial competitivo para as empresas, né, que derem os primeiros passos, a gente consegue benefícios aí para os produtores e empresas, e o que eu enxergo é que no futuro isso vai ser uma tendência que todas as operações vão acabar sendo ESG. E aí é uma questão de que quem não se aproveitou agora nos primeiros anos, né, de migrar rápido para isso e tirar alguns diferenciais aí competitivos, vai ter que acabar se adequando, né, daqui a alguns anos, não vai demorar muito, e não vai ter vantagem nenhuma, né? Então, uma das coisas que a gente vê é essa velocidade, né, de adoção desse tema, tá? Legal, Luiz.
Bom, e terminando as nossas boas-vindas já com pergunta aqui, queria chamar o André para comentar um pouquinho com a gente como que hoje, né, a gente fala bastante em critérios ambientais, sociais e governança, e principalmente quando a gente fala em governança, né, como que a gente consegue utilizar a tecnologia blockchain, né, para evitar, para trazer uma segurança maior com a governança, evitar o greenwashing, que depois a gente fala um pouquinho mais também, mas como a tecnologia em si, ela consegue auxiliar o mercado com essa segurança. Maravilha. Primeiro, boa tarde a todos aí. Né? Sempre muito legal participar desse tipo de discussão, né? Principalmente com pessoas que estão no ramo. Então, super pertinente a pergunta, Mariana. Acho que quando a gente pensa em blockchain, né, a gente tem que pensar em confiança, né? Acho que essa é a palavra que vem à mente, né? E aí, sem abrir muito dos porquês, né, técnicos que fazem isso acontecer, mas dando uma visão mais conceitual, né? No blockchain, a gente descentraliza informações, né, e gera basicamente redundância entre elas, né? De modo que quando uma informação é alterada, ela precisa ser consensuada por todo mundo que faz parte daquela rede, né? Então, por essa arquitetura, né, não caindo tanto no aspecto técnico, né, mas a gente gera informações realmente confiáveis e imutáveis, né? Então, justamente por esse atributo, né, o blockchain garante, especificamente no caso do ESG, uma aplicação muito comum e talvez uma das maiores aplicações junto ao lado das criptomoedas, que é a rastreabilidade, né? Então, quando a gente consegue fazer rastreabilidade de processos com esses atributos, né, da imutabilidade, da confiança das informações que estão sendo veiculadas, a gente consegue capturar e mensurar indicadores que compõem, de fato, o ESG, né, para a empresa se configurar e se caracterizar como uma empresa que é uma empresa ESG, né? Então, o blockchain, dessa maneira, consegue levar a criação, né, a condução do processo, de todas as mensurações que uma empresa faz, né, para ser uma empresa ESG, de fato, ao final com segurança, né? E aí a gente pode trazer alguns exemplos para ficar um pouco mais materializado isso, né? Então, assim, numa cadeia de produção, por exemplo, da moda, né? Que é um dos casos de exemplo, por exemplo, que a gente trabalha, mas tem outros, né? Mas eu vou usar esse como exemplo, por exemplo. Um exemplo aqui para a gente. A gente consegue pegar desde a produção da matéria-prima, né? Uma vez que esse elo esteja envolvido, até a chegada, né, e a produção de uma roupa, por exemplo, virando um produto final, né? E aí, nessa esteira, a gente consegue capturar o quanto de material reciclado foi usado, né, o quanto realmente de água é utilizada, né, produtos sustentáveis, a própria logística, o quanto que ela tem uma baixa emissão de carbono. Então, tudo isso entra nos indicadores que a gente registra de maneira imutável e converte, né, no final, uma empresa realmente com uma prestação de conta transparente, né, de fácil auditabilidade, né, que garante, de fato, o ESG. Então, eu acho que existe uma diferença abissal, assim, entre as duas coisas, né? Enquanto o greenwashing é muito mais um efeito de marketing, né, o blockchain possibilita com que as empresas tenham dentro delas um cerne de mudança de processo, né, que vai, de certa forma, permear toda a produção e, de fato, gerar no final essa informação final produzida pela cadeia de informação, né? E aí, justamente daí o nome do blockchain, né? É um encadeamento de blocos, né, que captura uma operação inteira que faz, de fato, ser diferente de um greenwashing. Um pouco isso. Legal, André. Até a gente, né, aproveitando esse tema de greenwashing, o Bruno Diniz falou um pouquinho na abertura, eu acho que aqui, né, essa palavra também já surgiu umas 3 vezes, e esse é um tema que preocupa tanto o investidor, quando ele vai investir em uma operação que às vezes se vende, ou mesmo, ou tem um selo verde, ou as próprias empresas que lançam operações, né, que buscam uma certificação nesse sentido. Greenwashing sempre é uma palavra e uma situação que preocupa, né, a todos. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, primeiro, o que é o greenwashing e qual que é o risco, né, que isso traz ao mercado e como evitar. Bom, Mariana, como o André até já deu um resumo, né, o greenwashing é um termo em inglês para, sem traduzindo grossamente, né, ele é uma maquiagem em cima de uma coisa que não é realidade, né, e você tem empresas, por exemplo, que usam isso, né, fala que um produto enfim, traz uma redução de impacto ambiental, ou testagem em animais, alguma coisa do tipo, e que não é verdade. Isso você tem no setor de varejo já bastante difundido,
e tem um impacto que nem se compara com o impacto dentro do agronegócio, né? Porque, como a gente comentou, a gente está num momento de transição, né, de mudança no modelo de financiamento do nosso agro. A gente precisa mudar a nossa imagem lá fora, ou melhor, não é nem assim, é mais do que mudar a imagem lá fora, né? A gente precisa provar, né, por A mais B, que realmente a gente é sustentável, a gente faz as coisas direito aqui. E aí, na minha opinião, a questão do greenwashing no agronegócio é um ato terrorista, né? Sem exagero, é um terrorismo contra o país, porque a hora que você faz uma operação verde e que ela não é verde, e isso acaba sendo pego aí por uma ONG ou por algum governo, a gente tem que lembrar que tem muito interesse, não é só o interesse da questão ESG que está por trás, tem muito interesse econômico, e uma operação pequena que seja, lá no estadinho, lá no canto do país, pode colocar em risco toda a captação de recursos do nosso agronegócio. Então, não é exagero quando eu comparo isso com um ato terrorista, uma pessoa que fala que fez uma operação financeira no agro ESG e não é, o cara deveria ser preso, né? Não tem outra palavra aqui para expressar minha indignação de quem faz isso. E aí a gente tem visto muita empresa, e aqui eu não vou citar nomes, obviamente, mas grandes empresas, né, tradings, agroquímicas, empresas aí do setor de máquinas, setor de serviços, anunciando operações verdes, anunciando a questão ESG, e fica a dúvida como isso está sendo comprovado, né? O Guilherme, que está aqui, depois ele pode comentar um pouco mais, uma operação ESG financeira, normalmente você traz uma robustez numa empresa como a Cital e permitir uma second opinion em cima daquilo lá, para auditar aquilo lá realmente é verdade, e fora uma governança, uma habilidade de monitorar essa operação, para que qualquer percalço no meio do caminho você corrija rápido, né, e crie ali procedimentos de saída de um crédito que descumpriu alguma regulamentação e tal, para que a operação permaneça como ela tem que ser, né, uma operação ESG. E aí, gente, não é fácil, Mariana, não é trivial, né? Por isso que o tema do greenwashing está vindo com força agora. Para fazer uma operação dessa, né, você criar um framework de trabalho robusto, que você consiga vender isso para o mercado como uma operação verde, propriamente dita, né? Que aqueles impactos ambientais, sociais, de governança estão sendo cumpridos e você está trazendo melhorias, não é trivial, né? E a gente tem visto, por exemplo, empresas que estão lançando operações no agro, operações verde, onde você não tem monitoramento nenhum, né? Você não tem checagens, você tem, no máximo, uma análise remota, né, de uma situação ali do que está acontecendo naquele crédito, o pessoal vai lá e carimba como verde, fala que fez uma operação verde, como se não tivesse problema nenhum, como se não tivesse consequência. Queria lembrar a todos que isso é um ato de terrorismo contra o agronegócio brasileiro. Um exemplo disso é uma notícia hoje, né, de produtores de café, lá uma fazenda de café, fornecedora do Starbucks e, né, da Nespresso, ou seja, eles vendem lá fora esse café com selos de sustentabilidade, de uma série de coisas, o S ali do ESG, né, a questão social, no caso do café, principalmente, é super levado em conta. E pegaram lá uma fazenda hoje, né, foi autuada, aí saiu na mídia, quem quiser ver, busca lá no UOL, deve estar em outros sites já. Bom, uma fazenda que vendia café, né, para empresas e, entre aspas, deveria ser certificada. O primeiro ponto disso é como é que você pega isso, né, sem uma empresa tipo a Cital e sem uma governança, um framework de trabalho in loco, não é trivial, gente. Como é que você pega lá? No caso dessa empresa, eles pagavam o salário do colhedor de café e descontava do salário do cara o custo das máquinas, dos equipamentos que ele usava para colher café, etc., que pela legislação, né, pela NR31, que é a norma técnica que zela aí pelo meio ambiente de trabalho, isso é proibido, né? E tem uma série de coisas na NR31 que são proibidas, que se você quer fazer uma operação e chamar ela de ESG, todos aqueles critérios têm que ser acompanhados, né? Todos aqueles critérios ao longo da vida da operação, você precisa engajar o produtor em melhorar algum deles. A gente tem que lembrar que essas operações não têm só o cunho ambiental, a questão social ela está presente e é importante. E como é que você faz uma operação desse tipo, né? Imagina se essa fazenda especificamente estivesse sendo financiada numa operação aí que foi emitida como um título verde, né? Uma operação green aí, como a gente fala.
E isso é pego depois numa auditoria. Ou pior, né? Não é nem pego numa auditoria, você fica sabendo disso pela mídia. Você imagina se essa propriedade em específico tivesse sido financiada dentro de um projeto verde, o que não ia fazer, né, a retaliação que a gente não ia ter, não só dessa fazenda, mas de uma série de fazendas, né, de Starbucks, Nespresso e outras fazendas. No final, gente, a economia, né, a lei de mercado, a economia manda. O que ia acontecer é essas empresas iam baixar preço de café, iam usar isso para esmagar ali, né, os fornecedores, ou iam criar, enfim, exigências adicionais que ia trazer custo, e no final esse custo fica sempre para o produtor, fica sempre para o Brasil. Então, eu trouxe esse exemplo porque eu peguei essa notícia um pouco antes de entrar aqui no call, mas não me limitando a isso, né, mas usando isso como um exemplo, pessoal, tem que ter muita responsabilidade, né, muita responsabilidade quando a gente fala desse tema. Então, eu queria até passar a palavra aqui para o Guilherme, porque acho que é importante ele adicionar em cima desse tema, uma vez que, né, o André já falou, né, da segurança, acho que resumindo o que o André faz ali, você consegue adicionar segurança para uma operação dessa, trazendo tecnologia, etc. Mas eu acho que assim, não tem segredo, né? A operação ela não é fácil, a partir do momento que você faz uma operação e fala, olha, eu emiti uma operação verde, e você não consegue comprovar e garantir que ela realmente seja verde, você está praticando o famoso greenwashing. E que no agro, para mim, você está praticando um ato de terrorismo contra o nosso país. Tá? Obrigada, Luiz. Bom, fui convocado aqui, né? Ótimo exemplo que o Luiz trouxe, e, na verdade, ele já falou muito do que a gente, como Citaui, busca comunicar aqui para quem quer captar recursos verdes, né? Então, até fazendo um histórico, lá em 2015 a gente fez o primeiro evento aqui sobre o tema no Brasil, trazendo o tema, e no início era um tema que normalmente eram captações de recursos bem simples, né? Setor de energia renovável, algo até relativamente mais simples, mas outros setores, outras companhias, inclusive fintechs aí que atuam com caráter social ou mesmo com impacto ambiental positivo, vem olhando para essas alternativas de captação de recursos, né? E aí o que a gente sempre coloca é que a reputação, até pegando o que o André falou, né, a reputação é o ativo aqui, né? Então, é um mercado não regulado, né? Não tem uma regulação do que fale o que é green bond ou não na lei. Porém, existem boas práticas internacionais, né, que devem ser seguidas. Dado que não existe a lei, né, você precisa muito da sua reputação. Então, é como o Luiz falou, se você faz uma captação de recursos e coloca um rótulo verde ou social e não entrega isso, é pior do que não ter feito uma captação de recursos com esse rótulo, né? E agora, com o crescimento desse mercado no Brasil, de fato, a gente está vendo algumas operações que até o mercado está rejeitando, né? Então, o mercado vai ter um olhar adicional. Uma vantagem muito, muito interessante dessas operações é que elas ficam com uma análise social e ambiental do emissor, né, de quem está captando recurso pública, né? Então, isso é disponibilizado na escritura de uma debênture. Se for um FDIC, também fica disponibilizado publicamente. Então, ajuda a trazer transparência e permite o monitoramento da sociedade civil, né? Então, isso é ótimo. Agora, se você faz essa operação, coloca esse rótulo, você precisa seguir as boas práticas, né? Então, porque no final das contas o investidor que está comprando, ele está comprando o impacto positivo, né? E aí um outro ponto aqui, só diferenciando um pouco, né, que a gente tem as certificações que são sobre processos, atividades econômicas, né, como certificação aí de café sustentável, né, produto de soja sustentável, etc., enquanto a avaliação independente, o rótulo no qual a Citaui trabalha, é um rótulo sobre o ativo financeiro, né, sobre o fundo, sobre a debênture. Então, muitas vezes, inclusive, o nosso parecer aqui da área da Citaui que faz isso considerando esses rótulos das atividades, então, rótulo de soja sustentável, pecuária sustentável, por aí vai, mas a gente avalia a capacidade do emissor, né, de quem está captando esse recurso, de fato estar cumprindo com os requisitos dessa certificação da soja sustentável, por aí vai. Então, esse é um ponto importante que até o Luiz comentou.
Se a auditoria pegar, até tudo bem, né? Que mostra que o seu processo está correto. Agora, se alguém externo pegar algo que o seu processo de gestão não captura, aí tem um risco grande, né? E esse risco aí acaba atingindo a sua reputação. Então, em alguns casos, eu até vejo que talvez o greenwashing não é por mau caratismo, né? Mas por talvez uma ânsia de querer se mostrar verde. Mas aí eu reforço a palavra do Luiz, de que é preciso prudência, entender que é necessário construir um framework, na verdade, ter um conjunto de processos para gerir riscos e não só para olhar para o impacto positivo, né? Porque não adianta você prometer a agricultura de baixo carbono se você está tendo trabalho escravo, né? Por exemplo. Então, você precisa ter um olhar da geração de impacto e sistemas, práticas internas para gerenciar riscos, né? Para evitar impactos negativos. E isso a gente fala com alguns potenciais emissores de green bonds, social bonds, FDICs, que buscam esse tal para esse parecer. Inclusive, em alguns casos, a gente rejeita, né? Não vai em frente, porque também, no final das contas, é a nossa reputação aqui, né? Se a gente dá um parecer de uma operação que não é boa, isso também conta para a nossa reputação. Então, em alguns casos, a gente rejeita, trabalha com o emissor para convencê-lo, né, ou pelo menos orientar que ele tenha boas práticas, melhore suas práticas antes de tentar acessar um mercado de fundos verdes, né, de fundos sociais. Então, essa levantada de bola aí do Luiz faz muito sentido. Bom, aqui foi você que trouxe, Luiz, nem fui eu. E a gente nem combinou antes, né? Não, mas eu acho que eu concordo, Guilherme. E assim, um ponto interessante, né? Só pegando o gancho do que você falou, eu acho que o maior risco nessas operações SD é justamente o que você falou, que não tem uma regulação clara, né? Nós aqui, por exemplo, na Thrive, a gente emitiu um CRA, né? Que a gente quis fazer um CRA com impacto social e ambiental e fomos buscar lá fora a certificação da CBI, né? A Climate Bond Initiative, que tinha um framework novo, né, bastante rigoroso, bastante aceito no mercado financeiro e internacional, principalmente o europeu. E para quem não conhece, né, não é assim, a gente vai lá, né, não é a Thrive que acessa a CBI e a gente conversa com eles, etc. Num processo desse, né, você precisa ter uma empresa tipo a Citaui participando ali do processo de homologação. A Citaui, por exemplo, né, uma empresa que está lá homologada e a CBI aceita, tem outras lá, enfim, mas é um trabalho que você não tem muito certo ou errado, né? E aí, se você não busca uma certificação e você fala que sua operação ela tem um impacto ESG, né, sem nenhum rigor, ou através de certificadoras ou empresas que emitem uma second opinion que não tem esse rigor que o Guilherme também comentou, né, que é a reputação deles que está em jogo, isso começa a trazer muito risco para o nosso negócio, gente. E aí a gente tem que pôr na balança. Qual que é o intuito do pessoal que está nos ouvindo, né, da empresa, fazer uma operação de financiamento e carimbar ela como verde se ela não for de verdade, né? Então, procurem, né, empresas, se precisar de uma estrutura toda financeira, a Thrive acaba fazendo essa ponte. Se for uma emissão de debênture e algo mais direto, dá para ir direto numa Citaui, né, e zelar mais pela parte da garantia ali do processo. Mas, enfim, e aí eu queria também, até por curiosidade, deixar o gancho aí para o André comentar um pouco mais, né, dessa questão, né, do blockchain, como que isso eventualmente pode se encaixar nesse processo todo e ajudar a gente aí com essa questão de segurança, né? Valeu, Luiz. Pegar esses últimos minutinhos aí, né, acho que a Mariana caiu, né, entrou a Mariene, mas a gente se complementa aí. Legal essa pergunta, porque, que nem a gente comentou, né, da rastreabilidade, trazer visibilidade, né, para os processos, né, e ser basicamente uma coisa que não é separada, né, não é uma área que vai pintar ou maquiar, que a gente colocou, né, não necessariamente num aspecto negativo, né, mas que vai fazer uma roupagem que de fato não representa a operação, né, e aí quando a gente tem a rastreabilidade, isso de fato está embebido dentro da operação da empresa, né? Então, ela vai expor uma realidade, né? Então, isso traz obrigatoriamente as informações terem que ser legítimas, né? E aí, a gente está falando de certificação e tudo mais, né? Então, isso pode ser, vamos dizer, exibido de duas formas, né?
essas informações serem registradas como um log sequencial que gera uma certificação per se, né, pelas informações que ela agregou durante a cadeia, ou isso ser representado, e aí agora a gente fala então de um ativo digital, né, que a gente pode ter os recursos que são usados dentro da rastreabilidade da cadeia, terem uma representatividade num digital asset, né, que é o que a gente tem visto muito hoje, que é o que às vezes pode ser os ativos digitais ao longo da cadeia, né, que nem a gente viu no caso da Repsol, que fez isso com polietileno, né, que acompanhou o reaproveitamento do petróleo ao longo da cadeia inteira, até chegar nos produtos primários e secundários, né? Então, o ativo digital do polietileno está representado na cadeia, bem como a própria certificação no final, né? Então, o processo que vai gerar aquele produto final passou por uma série de auditorias, e aí sim, acompanhadas por melhorias de processos, que geraram no final do dia um produto final, que esse sim pode ser um ativo digital, né? Então, também, né, agregado, né? Então, isso é muito legal, assim, porque é um processo que se combina, né? Quando a gente está falando da rastreabilidade dentro da cadeia, né, que permeia os processos, basicamente a gente coleta os metadados, né, ou os dados, falando mais facilmente, que vão dar valor para esse ativo digital, que a gente vai representar por um token, ou seja o que for. Então, existem N maneiras, né? Eu acho que nós três aqui se complementamos nas skills que são possíveis para catalisar esse processo, né? Seja na visão de auditoria, ou seja na visão de infraestrutura tecnológica, ou de como isso poderia ser oferecido para realmente levar isso para o mercado de uma maneira mais assertiva, né? E o que é legal, só para também não ultrapassar o tanto tema, né? É a esfera social disso, né? A gente consegue pensar que isso traz muito no aspecto de governança, o ambiental, mas quando a gente leva isso, né, de maneiras para as empresas, basicamente que as fintechs têm atendido muito o lado social, né, na abordagem de mercado e etc., a partir do momento que a gente consegue capilarizar com iniciativas que estão mais relacionadas ao consumidor final, né, e levar esse valor, eu acho que a gente faz uma tríade boa, né, que gera valor para todo mundo. Então, pelo menos na minha visão, eu acho que é um pouco disso. Acho que eu passo a bola para a Mariane agora, né? Pois é, gente, o papo tá bom, né? Tô vendo aqui que vocês até estão se virando aí bem. E vamos fechar aqui, só para a gente fechar, porque a gente teve muitas perguntas, assim, ao longo do tempo, né? Por isso que a gente fez esse evento, para saber o que, na prática, é a última pergunta, tá, pessoal? Como, na prática, uma fintech pode incorporar essa questão de um olhar de green finance, né? Porque começa a operação, mas como é que você olha isso nessa forma sustentável, né? Era uma pergunta que fizeram aqui e eu queria passar para vocês antes do fechamento. Pode ser? Perfeito. Bom, posso começar aqui. Eu diria que assim, muitos dos elementos que a gente trouxe aqui ajudam a contar, né, como as fintechs podem estar nessa agenda. E aí depende muito do apetite, né, de cada uma. No setor financeiro tem muito uma discussão, um conceito que é o apetite ao risco, né, de quando uma instituição financeira vai conceder um crédito, né, mas também a gente pode olhar aqui o apetite de impacto, né, o apetite ESG, se a gente quiser fazer uma analogia, né. O Luiz comentou que ele trouxe um ponto interessante, que se você quer pintar de verde, quer falar que é verde, que é sustentável, você tem que cumprir alguns requisitos específicos, né? Mas a agenda ESG não está só para isso, né? Então, o ESG não é algo binário, né? Ser ou não ser uma fintech ESG, isso eu costumo dizer, né? Não é binário, não é sim ou não. O ESG é sempre uma jornada. E aí, nessa jornada, né, uma fintech ela pode incorporar o ESG de uma perspectiva de gestão de riscos, né, ao conceder crédito, ao conceder alguma solução financeira de maneira geral, ela pode olhar quais riscos estão envolvidos naquela operação. Então, será que eu estou financiando alguém que tem trabalho escravo? Será que eu estou oferecendo um produto que não é adequado à necessidade financeira, né, do meu cliente? Então, esse olhar de gestão de riscos é importante. Você pode melhorar seus processos, avaliar os seus processos de concessão de recursos financeiros, de prestação de um serviço de maneira geral, e avaliar o quanto você está ali, evitando até impactos negativos para a sociedade, mas também evitando impactos financeiros negativos para você, sob uma ótica de risco. E aí você pode caminhar mais para o impacto positivo, né? Então,
desenvolver uma linha, um produto verde, um produto sustentável. Então, buscar ali algum mecanismo financeiro verde, que você vai direcionar recursos para uma população vulnerável ou para uma solução ambiental, energia solar, agro, sustentável, por aí vai. Aí você está indo na linha do impacto, né? Mas aí você não vai ter deixado para trás também o risco. É importante ter um impacto positivo, mas uma boa gestão de risco. E de maneira transversal isso tudo, as fintechs podem aproveitar essa agenda ESG para captar recursos, né, que tenham esse olhar verde, né? Então, verde aqui, social, ambiental, né? Então, se você tem algum produto financeiro, algum serviço que vai ser direcionado a uma população que precisa desse recurso, que não acessa, ou ao ecossistema ambiental, né, que tem alguma necessidade, aquele seu recurso vai ser verde, então você também pode acessar investidores nacionais ou internacionais que prezam por isso, né? Então, eu resumiria assim essas oportunidades. Então, de maneira geral, dá para falar em uma frase que o ESG aqui nasceu para todos, né? O sol do ESG, né? E você pode aproveitar isso da maneira que você tem a sua ambição de estar nessa agenda, sempre pensando que é uma jornada e não algo de uma hora para outra, para você fazer parte dessa agenda, mas sim, é possível para todos de alguma maneira. Obrigada. Luiz? Bom, só para adicionar aqui um pouco, né, eu acho que principalmente no setor de agronegócios, que é onde a Thrive, né, atua mais, tem realmente essas questões do Guilherme, né, a gente, mesmo operações que elas não recebem o selo verde, a gente, no mínimo, né, tem que zelar por todo o cumprimento ali da legislação brasileira, né, então, você não fazer o mal, né, que a gente fala, é o mínimo que eu acho que a empresa precisa fazer. Tem várias outras coisas, né, olhando para dentro da empresa, o impacto na sociedade, etc., né, o impacto ali na sua cadeia de fornecedores. A gente seleciona muito bem, por exemplo, as empresas que a gente faz parcerias, né, a securitizadora, escritórios jurídicos, enfim, isso tudo tem a ver aí um pouco com esse tema, né, olhando no viés da empresa. E, obviamente, quando você olha para o agronegócio e vê tanta oportunidade igual a gente tem, que eu falei no começo, né, você pode tirar vantagens competitivas, né, desse tema e ESG agora na largada, né, trazendo investidores, atraindo produtores, né, para se engajarem nesse tema, fazer operações que aí sim possa ter o título verde. Mas isso é como o Guilherme falou, né, você vai buscando adicionalidades, né, e vai fazendo algumas operações que vão tendo impactos em cada uma das 3 letrinhas ou nas 3 cada vez maiores. Mas eu acho que tem um limite ali do outro lado, né, que é isso que eu comentei no começo. Não dá para você abrir mão de cumprir a legislação, né, ter esse zelo todo. Aí o quão mais zeloso você vai ser ou menos, eu acho que é muito particular de cada empresa, né? Eu acho que para uma empresa, ela se posicionar como verde é um nicho de mercado bastante específico, mas eu acho que eu concordo com o Guilherme, né? É um espectro aí grande que, no nosso caso aqui, no mínimo, né? Você cumpre toda a lei, né? Você faz tudo bem direitinho, você zela pelos seus fornecedores e pelos seus parceiros, e busca, obviamente, não 100% do tempo, mas na medida do possível, fazer operações financeiras que tragam esse impacto social, ambiental e no pilar de governança também. Tá? Certo. Alguma consideração, André? Não, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu abordar tudo. Foi muito legal poder estar presente aqui. Gente, muito obrigada. Foi uma honra ter vocês aqui, os 3 representantes de empresas diferentes, mas com o mesmo propósito, assim, propósito forte, né? Lembrando também que no dia 28 a gente vai fazer uma sessão do GT mais voltado para agro, né? E a Mari está conseguindo entrar aqui para dar um oi para vocês, para se despedir de vocês, mas eu queria agradecer muito o tempo, né, toda a dedicação aí, a mensagem, compartilhamento de informações, que foi bastante rico. Eu já tive aqui alguns feedbacks positivos, tá? Então isso já é bom. A Mari deve estar entrando agora, só para fazer o fechamento aqui, final, e
se vocês... está aqui, está com um problema. Então, só para a gente fechar aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento, de novo, a gente tem aqui o slide também para feedbacks dos participantes, ou também podem entrar em contato com a AB Fintechs para conversar um pouquinho, se quiserem mais algum material, contatos das empresas também, tá bom? Pessoal, muito obrigada, boa noite, e eu fico à disposição também do Luiz, do Guilherme e do André, se vocês precisarem de mais alguma coisa, mas eu quero de novo agradecer a presença de vocês. Que agradeço. Beleza, pessoal. Super legal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.